Segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, na minha Bíblia diz assim, a partir do primeiro versículo. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Notem o versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Tornou Manassés a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Versículo 4, Manassés ainda edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos dois átrios da casa do Senhor. Queridos, o versículo 6 que eu vou ler agora, para mim é o pior versículo da Bíblia, se não um dos piores. Olha o que esse homem fez para tentar de alguma maneira dar sentido para a sua vida. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Nom, adivinhou perante nuvens, foi agoureiro, praticou feitiçaria, tratava com necromantes, médiuns, adivinhos, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, vírgula, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Mas o versículo 9 diz que Manassés fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos parar por aqui, por enquanto. Queridos, o homem dessa manhã é Manassés. Para mim, Manassés é o pior homem que já viveu aqui na face da terra. Ele só não foi o pior homem porque o final da sua vida mudou. Nós vamos entender isso nessa manhã. Mas para entendermos melhor, por que um homem faz o que Manassés fez? Por que um homem que tinha todas as condições para ser dirigido por Deus, para ser conduzido por Deus, para cumprir a missão que Deus deu para a nação de Israel, um homem que deveria ser fiel à aliança feita com Deus, por que um homem chega na condição que esse homem chegou? Queridos, temos que estar muito longe de Deus para fazer o que esse homem fez. Manassés estava muito longe de Deus. Eu tenho um filho, vocês conhecem, alguns conhecem, minha filha Nicole, meu filho Nicolas, de 5 anos. Ou pegar um filho e queimar, acabar com a vida, para adorar um Deus que não era Deus. Vamos entender um pouquinho. Manassés era filho de um dos poucos reis que andaram com Deus, o rei Ezequias. Quem foi o rei Ezequias? Ezequias foi um rei que, quando assumiu o trono, foi dirigido por Deus para reabrir o templo, para restituir as festas, trazer de volta as festas religiosas, para reconsagrar o povo nos caminhos de Deus. Foi o rei Ezequias que, quando Senaqueribe vem com o exército da Síria para destruir o povo de Deus, ele se une ao profeta Isaías, e em oração pedem o auxílio de Deus, e Deus vem e ganha aquela guerra para eles. O rei Ezequias também foi aquele que recebeu de Isaías as orientações que deveria arrumar a sua casa, porque iria morrer. E esse mesmo rei Ezequias se vira para a parede, começa a chorar e diz: Deus, eu não queria morrer, Deus. Deus, eu andei nos teus caminhos. Deus, eu fiz a tua vontade, eu não queria morrer ainda, Deus. E Isaías, que já tinha dado uma mensagem, já estava um pouco longe, recebe a orientação de Deus, volta, abre a porta do quarto do rei Ezequias e diz: assim diz o Senhor, rei Ezequias, eu vi você chorando, eu ouvi a tua oração, vou te dar mais 15 anos de vida. Esse era o pai de Manassés,
um homem que andava com Deus, um homem que era influenciado por Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês: se há uma coisa que eu faço na minha vida, dentre tantas coisas, é tentar dividir com meus filhos o prazer de andar com Deus. Porque um dia, 23 anos atrás, há 23 anos, Deus me encontrou, mudou a minha vida. E eu tento dividir com meus filhos um Deus que faz e que tem feito da minha família e de mim uma pessoa feliz, uma pessoa com sentido para a vida. Porque eu não quero que meus filhos sofram aquilo que eu sofri. Chorei por 20 anos sem entender por que tinha um vazio no meio do peito. Por que não conseguia deitar à noite para dormir e me sentir preenchido. E eu tento dizer para meus filhos todos os dias como é bom estudar a Bíblia, como é bom andar nos caminhos de Deus, como é bom ser fiéis aos mandamentos, às orientações de Deus, e o prazer de ter a Cristo como companheiro. E se eu tenho esse desejo, e se eu tenho esse prazer, vocês acham que o rei Ezequias não fez isso com Manassés? Vocês acham que o rei Ezequias não colocava Manassés no colo e contava os milagres de Deus, e não ensinava para Manassés tudo aquilo que Deus havia realizado? Vocês acham que Manassés não viu os milagres e alguns milagres que Deus estava fazendo e ainda fazia com seu pai? Sabe, quando eu li esse texto pela primeira vez há 23 anos, eu não entendi direito e pensei, como pode um menino, 12 anos, reinando? O que sabe um menino de 12 anos? Até que nasceu a minha filha, e eu comecei a passar alguns desenhos bíblicos para ela. Um dos primeiros clássicos, Davi e Golias. E minha filha disse: pai, por que esse homem é tão ruim? Falando de Golias. Eu disse: filha, ele não tem o coração de Jesus. E aí todos os desenhos que ela assistia, quando tinha alguém mal, ela dizia: papai, esse homem tem o coração de Golias. 2 anos de idade, já tinha percepção daquilo que vinha e não vinha de Deus. Uma vez a janela do carro, no banco de trás, estava com a minha esposa na frente, ela abriu a janela, olhou para o céu e disse: Jesus, volta logo para eu ficar no seu colinho. 2 anos. A vontade, a visão e a sensibilidade. Vocês imaginam que um menino de 12 anos já não tinha uma visão de Deus? Mas eu quero perguntar para você nessa manhã: por que é que Manassés, sendo quem ele era, sendo dirigido, tendo uma nação que era dirigida por Deus, apesar desse momento de Manassés ter sido o pior momento da nação de Israel, ainda essa nação era a nação de Deus? Porque com o pai que tinha, porque com a criação que tinha, porque com as orientações que recebeu, por que fez tudo isso? Eu quero tentar dividir com vocês aquilo que eu entendo que leva o ser humano a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Porque há dentro de mim e de você um desejo de sermos felizes. Há alguém aqui nessa manhã que não gostaria de ser feliz? Há alguém aqui nessa manhã que planeja o seu dia para que tudo dê errado? Há alguém aqui nessa manhã que trabalha para ser mandado embora, que estuda para tirar 0, que se casa para se separar? Queridos, Deus colocou dentro de você e de mim um sentimento de proteção psicológica, um sistema de proteção mental, que nos impulsiona 24 horas por dia, para buscarmos e para ampliarmos a felicidade. Deus colocou isso em Adão e na sua esposa Eva, um sistema de proteção que os impulsionava a buscar, a ampliar a felicidade, a poderem crescer no aspecto físico, no aspecto mental, no aspecto espiritual. Quero entender um pouco esse aspecto. Por exemplo, quando você está com sede, vamos avaliar na questão física primeiro. Quando você está com sede, a tua mente diz o que para você? Durma, faça ginástica. Ela diz o quê? Beba. Quando você está com fome, a tua mente diz o que para você? Coma. Cansado, descanse. Se você está sozinho, não tem um namorado, todos os seus amigos namorando, e você olha para os namorados, você pensa o quê? Que delícia estar sozinho, que coisa boa não namorar. Todos os meus amigos estão saindo, eu estou aqui sábado à noite em casa, que coisa boa. Queridos, Deus colocou o desejo de ter uma companheira, um companheiro. Você não precisa se esforçar para isso em condições normais, você tem o desejo de ter, Deus colocou isso. Deus colocou no teu coração o desejo de buscar isso é natural, que bom. Ninguém em condições normais aceita a ansiedade, ninguém aceita a depressão em condições normais, a síndrome do pânico, ninguém aceita o vazio. A sua mente o tempo todo começa a te dizer, sabe o quê?
Se livre da ansiedade, se livre daquilo que te faz mal. O teu cérebro começa a funcionar para tentar de alguma forma achar uma saída para aquilo que não te faz bem. Mas Deus deu mais duas coisas para Adão e Eva que depois da queda do homem, você e eu não nascemos com elas, com essas duas. Podemos adquirir, eu vou dizer como, mas não nascemos com essas duas. Qual a segunda coisa? Além do sistema de proteção, Deus ensinou para Adão e Eva o caminho que eles tinham que andar para serem felizes. Porque não adiantava a mente deles os impulsionar para a felicidade. Mas qual é o caminho para a felicidade? Que direção andar? Porque se a mente diz sede, e você não conhece o caminho de Deus, você vai beber o quê? Água, uísque, cerveja, o que é que você vai beber? Se você não conhece os caminhos de Deus, e você se casa, você não entende a importância de ser fiel à sua esposa, você não entende a importância da família, você não entende a importância não entende que esses caminhos de Deus são caminhos de proteção, e que há um caminho para a felicidade, há um caminho de crescimento. Quando você e eu nascemos nesse mundo, se Deus não falar para você e para mim, usando pessoas, usando a sua palavra, se o Espírito Santo não falar para você que existe um caminho, por instinto, depois do pecado, nós nunca saberíamos qual o caminho que deveríamos andar para sermos felizes. Há um terceiro aspecto ainda que Adão e Eva receberam de Deus e que nós por nascimento não temos. Deus deu para eles uma natureza espiritual. Eles tinham prazer, eles tinham naturalmente o prazer de andarem nos caminhos de Deus, porque estava perfeito então. A mente os impulsionava a buscar e ampliar a felicidade. Eles sabiam o caminho que tinham que andar, e tinham prazer em andar nesse caminho. Quando você não conhece o caminho de Deus, por mais que você seja sincero, você não consegue sentir uma pessoa preenchida, você não consegue ter sentido para a vida. Eu quero dizer uma coisa séria para você agora. Quando você não deixa Deus te mostrar o caminho, quando você não estuda a palavra de Deus com profundidade para conhecer a Deus, para conhecer a sua vontade, para passar tempo com Deus, quando você não deixa Deus construir o cenário de felicidade que Ele sabe como construir, o teu sistema de proteção continuará te impulsionando e te dizendo para buscar a felicidade. Mas se você não criar, se você não construir os teus cenários baseado ou pautado na palavra de Deus, sabe como é que você e eu construiremos nossos cenários? Com as informações que nós temos na nossa mente, com o banco de dados que você foi construindo ao longo da sua vida. Porque se Deus não está aqui, se a palavra de Deus não está aqui, você terá outras coisas aqui na sua cabeça. Como é que as informações entram na sua mente? De que forma você alimenta o teu banco de dados mental? Através dos 5 sentidos. Tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, tudo aquilo que você cheira, tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você toca, são as entradas da alma. Se você não coloca a palavra de Deus por esses 5 canais, você colocará outras coisas. Você lerá, você assistirá, você ouvirá, comerá outras coisas. E quando a tua mente te impulsionar e te dizer: se livre da ansiedade, se livre da depressão, se livre do mal-estar, você construirá cenários com essas informações que não vêm de Deus. Quanto duram, fazem por você cenários construídos sem a palavra de Deus. Vocês entendem o que aconteceu com Manassés? Manassés conhecia o caminho que ele tinha que andar, ele tinha um sistema de proteção que o impulsionava para buscar e ampliar a felicidade. Mas Manassés nunca se deixou ser transformado por Deus. Manassés nunca se abriu para Deus e recebeu um novo coração. Manassés olhava para as coisas do pai de uma maneira simplesmente racional. Ele não pedia que Deus o transformasse com aquela palavra, com aqueles ensinamentos. E quando ele assumiu o trono, na medida em que foi crescendo, e que o mal-estar tomou conta da sua mente, da sua vida, ao invés de Manassés entender que precisava ter a mesma vida que o pai teve com Deus,
Ele imaginou que o problema talvez estivesse com Deus. Talvez ele imaginou que o problema estava com a palavra de Deus. Então, para tentar de alguma maneira dar uma solução para o seu mal-estar, porque, queridos, fica claro que Manassés estava tentando fazer alguma coisa para dar sentido para a vida dele. Mas como Deus não foi o primeiro, ele começou a construir os seus cenários. E pensou, aquilo que meu pai fez não funcionou comigo. As nações que viveram aqui fizeram algumas coisas. E ele pensou, vou fazer pior do que tudo aquilo que já foi feito. Vou fazer pior do que todas as pessoas que já viveram nesse mundo. Mas o pior dele talvez fosse uma tentativa desesperada para criar um cenário que pudesse dar sentido à sua existência. E é por isso que Manassés fez o que fez. É por isso que Manassés destruiu a sua grande parte da sua vida, da sua família. Fez errar o povo. Levou uma nação que deveria ser uma luz para esse mundo, para o seu pior momento. Quero fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quais estão os seus cenários? Que tipo de cenário você está construindo para a tua vida? Quanto tempo você passa diante de Deus, estudando a sua palavra, falando com Ele através da oração? Quanto tempo você tem falado com Deus e dito, Senhor, me ajuda a construir os meus cenários, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra? Queridos, durante 20 anos eu construí os meus cenários. Desde os 12 anos de idade também, por coincidência, eu senti um vazio terrível. Fui jogador de futebol aos 16 anos, joguei no São Paulo, fui lutador por 3 anos. Fui cantor, fui músico, ganhava 5 vezes mais cantando do que ganhava no meu trabalho durante o dia. Era desesperador voltar para casa com um vazio que me fazia chorar todas as noites. Eu sempre acreditei em Deus, sempre falei com Deus, não me lembro de ter dormido uma noite sem falar com Deus. Mas eu não conhecia a palavra de Deus. Eu nunca tinha estudado a Bíblia até os 20 anos. E eu me lembro que quando eu era jovenzinho, minha mãe estava construindo uma casa e o construtor chegou para minha mãe e disse, Dona Teresa, a senhora nunca estude a Bíblia. E minha mãe, é mesmo? Ele disse, fui abrir na Bíblia e vi ali que existem muitas bestas, muitos monstros. Não estude a Bíblia, é um livro de terror. E eu pequenininho ouvi isso, pensei, nossa, acho que eu não devo estudar nunca esse livro. Mas aos 20 anos eu conheci a palavra de Deus. Nunca imaginei que precisasse de Deus, queridos, porque eu achava que eu tinha Deus. Construí cenários que por mais que parecessem bons, que por mais que parecessem que iriam solucionar, porque quando eu saía dos palcos depois de cantar, quando eu saía dos ringues depois de lutar, quando eu saía dos campos de futebol, muitas vezes sendo aplaudido, muitas vezes sendo elogiado, muitas vezes tendo destaque, a paz aparente, a falsa paz, a ilusão, só durava enquanto eu fazia, porque quando eu voltava para casa eu chorava pedindo para Deus, Deus, do meu jeito, o que é que está faltando, Deus? Por que é que eu não consigo entender o que me faz mal? Quais são os teus cenários? Como é que você tem construído cenários para a tua família? Estava dentro do meu apartamento em São Paulo há alguns anos. Recebi um telefonema de uma moça. E ela me dizia, o senhor pode vir me visitar agora, meu marido acordou endemoniado. Pulou em cima de mim, tentou me matar, eu consegui me livrar de alguma forma, tranquei ele dentro de casa. O senhor pode vir aqui me ajudar? Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus, eu tenho prazer de andar com Deus. Porque homem nenhum tem poder de expulsar demônios, mas se você anda com Deus, procura andar com Deus e ora a Deus, o Senhor pode fazer isso. E em nome do Senhor eu fui à casa daquela moça naquele dia. O seu marido tinha sido um jovem da igreja, que ajudava, que cantava na frente. Mas um dia, como Manassés criou os seus cenários, começou a brincar com as coisas de Deus, começou a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. A esposa tentava ajudar, mas ele não queria. Um dia brigou com uma mulher que mexia com magia negra.
e acabou sendo dominado pelo inimigo quando eu entrei naquela casa. E eu quero dizer uma coisa para aqueles que nunca viram isso: não tem cena mais triste para mim do que ver uma pessoa dominada pelo inimigo de Deus. Se já é triste ver um ser humano longe de Deus, se já é triste ver pessoas tentando construir os seus cenários de felicidade sem Deus, como é difícil ver alguém dirigido pelo inimigo de Deus. Nós oramos por aquele rapaz, para que o Senhor o libertasse. E antes do inimigo de Deus deixá-lo, ele estava no chão caído. Ele disse duas coisas, olhando para o infinito, que eu não me esqueço. A primeira coisa que ele disse: eu estou nele, porque ele me chamou. E eu pensei, como chamou? No momento que você não anda com Deus, a Bíblia diz, Jesus diz, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele havia chamado o inimigo de Deus com as suas decisões, com as suas escolhas, cada dia decidindo não ficar perto de Deus. Sabe qual foi a segunda coisa que ele disse? Com ódio: malditos sabatistas, tanto jeito de chamar gente, porque a preocupação com o sábado, o dia do Senhor. 2 vezes eu visitei, 2 vezes o Senhor o libertou. Deus continua fazendo os mesmos milagres, queridos. Deus não mudou. Somos nós que limitamos aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Mas se eu construo os meus cenários sem Deus, Deus não consegue transformar você e a mim. Deus não consegue nos conduzir para uma direção. Deus não consegue fazer milagres. Estava em casa, havia pregado aquele final de semana, um sábado à noite, o telefone tocou, estava cansado, 10h30 da noite, eu tive tentação de não atender. Mas eu pensei, para alguém me ligar 10h30 no sábado, deve estar precisando. E atendi. Era um pintor de quadros, que eu havia conhecido em uma pregação alguns meses antes. E eu, na pregação que ele me viu, eu falei no meio do sermão, estava falando para os jovens, e eu disse que eu era pós-graduado em sofrimento de namoro. Já tinha sofrido muito nessa área. Talvez tenha alguém aqui do meu time. E ele me disse: você é pós-graduado e eu estou precisando de ajuda. Eu falei: me liga. Dei o telefone, me ligou, tinha me ligado há alguns meses. Conversei com ele. Eu nunca entendi porque sofri tanto nessa área. Lógico que entendi porque não deixei Deus dirigir, mas hoje entendo porque consigo ajudar aqueles que são do meu time ou que foram do meu time. E eu comecei a dividir com ele coisas, e terminamos a ligação e tudo bem, e um mês depois ele me liga, e era ele agora, 10h30 da noite. Eu disse: tudo bem, e a voz dele estava estranha. E ele disse: há 3 dias e 3 noites estou usando crack. E eu sei que se eu usar mais uma vez eu vou morrer. E uma voz me disse, eu entendo que a voz de Deus pediu para eu ligar para você: você pode me dizer alguma coisa antes de eu usar a última vez? O que você falaria para uma pessoa nessa condição? E ele me disse, e eu perguntei: por que você fez isso? Porque a minha noiva, que eu amo tanto, eu acabei presenciando ela com uma outra pessoa, isso acabou comigo, ele disse. Minha vontade é morrer. Sabe, muitas vezes as pessoas me ligam, muitas vezes em pregações eu converso com pessoas. Quantas vezes já recebi ligações de pessoas que diziam: você é a última pessoa que eu estou ligando antes de me matar. E quantas vezes eu digo: Senhor, me ajuda, me diz o que eu tenho que falar. Eu disse muitas coisas para aquele moço, mas uma das coisas que eu disse no final é: se você se agarrar a Deus, se você fizer de Deus o primeiro, se Deus for a razão da tua vida, se você estudar a palavra de Deus, não se desviando do caminho de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, Deus poderá te dar uma nova chance. Mas por favor, construa os teus cenários com Deus. Orei com ele, 00:30, queridos, 2 horas depois, nem o efeito do crack estava mais nele. Sabe o que ele me disse? Estou voltando para Deus. Deus continua fazendo os mesmos milagres. Deus continua mudando a vida das pessoas. Estava pregando nos Santos. Uma moça que mancava da perna esquerda, do braço esquerdo, me disse: eu preciso desse Jesus que você pregou. Eu disse: o que aconteceu com você? Ela disse: eu fui uma modelo de sucesso. Eu saía na capa das melhores revistas. Eu tinha os homens que eu queria, eu tinha dinheiro, eu tinha poder. Mas eu era uma pessoa orgulhosa. Eu passava por cima das pessoas. Um dia sofri um acidente de carro. E toda a minha beleza, olha para mim o que sobrou. Ela não conseguia nem se movimentar direito. Essa manhã eu estava em casa querendo morrer. E uma amiga praticamente me arrastou para cá e eu não queria vir.
Mas depois de ouvir a mensagem, depois de ouvir os testemunhos, depois de ouvir os louvores, eu entendi que eu posso ser feliz de verdade ao lado de Jesus. Queridos, Deus continua mudando a vida das pessoas. Deus continua mexendo com o coração das pessoas. Visitei uma moça que estava em casa, câncer generalizado. Veio para casa para morrer. Me disseram para que pudesse visitá-la, e eu a visitei com alguns amigos. Ela tinha praticamente, talvez mais um mês de vida. Estava afastada de Deus. Começamos a falar de Deus com ela. Começamos a orar com ela, começamos a nos relacionar com ela. Os meses foram se passando. O tempo foi passando. E ela nada acontecia com ela. Começou a tentar de alguma maneira voltar para Deus e começou a se relacionar com Deus de novo. Porque eu quero dizer uma outra coisa para você nessa manhã. Deus não cura as pessoas por curar. Deus cura as pessoas para salvar. Tudo que Deus faz na sua vida e na minha vida tem como prioridade salvar você em primeiro lugar. Eu pude ver os meses se passando e de alguma maneira o Senhor estava cuidando dessa moça. No último aniversário que eu fui com o meu filho, ela estava lá. E quando ela chegou no aniversário, ela veio aqui no meu ouvido e me disse assim: ontem eu fui no médico e ele me deu os resultados dos exames. Não tenho mais uma célula com câncer. Deus me curou. Queridos, algumas pessoas me procuram dizendo: se Deus fizesse os mesmos milagres que fazia, que a gente vê na Bíblia, seria mais fácil seguir a Deus. E eu digo: quem disse que Deus mudou? Quem disse que Deus parou de fazer milagres? Mas se eu penso que Deus não pode mudar a minha vida, se eu limito a atuação de Deus na minha vida, como Deus terá abertura para fazer coisas em você e em mim? Mas Deus, então na vida de Manassés, permitiu que algo acontecesse. E o versículo 10 do livro de 2 Crônicas diz, no versículo 11: pelo que o Senhor então trouxe sobre eles, sobre quem? Sobre o povo de Deus. E eu louvo o nome de Deus pelo que eu vou ler agora, porque Deus continua fazendo isso que eu vou ler agora para vocês. Porque a vida de Manassés era uma vida terrível, mas Deus fez por ele aquilo que pode fazer por você nessa manhã. E a Bíblia diz que pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Olha o versículo 12, queridos. Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante quem? O que é que está escrito na sua Bíblia? Sabe o que Manassés lembrou no meio do deserto? Praticamente nu, acorrentado, sendo levado como animal. Sabe o que ele lembrou? Do pai dele. Por que é que eu não ouvi o meu pai? Por que é que eu não ouvi as orientações do meu pai? Por que é que eu não entendi? Por que é que eu não fui sensível às orientações de Deus dadas por intermédio do meu pai? E ele se angustiou porque ele lembrou que tudo que ele estava sofrendo eram as maldições de uma aliança que ele não tinha sido fiel. Mas o versículo 13 diz que ele fez oração a Deus. E o que eu vou ler agora, se eu não fosse cristão, eu não ia entender. Porque sem ser cristão eu ia dizer assim: Manassés, bem feito que você está passando pelo que você passou. Você é um miserável, Manassés, você merece. Mas Deus, queridos, olha o que é que Deus fez. Fez Manassés oração a Deus. E se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica. E o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. É muita misericórdia, queridos. Deus deu uma chance, uma segunda chance para Manassés. Deus deu para Manassés a possibilidade de recomeçar a sua vida, criando cenários baseados na palavra de Deus. Cenários que deveriam ser firmados na aliança que o povo tinha feito com Deus. Manassés sabia tudo aquilo que estava nessa aliança, tudo aquilo que Deus tinha falado para eles.
para ele também. E Manassés agora estava tendo a oportunidade de reconstruir a sua vida com Deus. Há alguns anos, eu quero terminar contando essa experiência. Há alguns anos, eu estava passando por um momento difícil da minha vida. Estava me sentindo um pouco pequeno, me sentindo sozinho. Tinha passado por alguns momentos de decepção na área de relacionamento. Tinha emagrecido mais ou menos uns 10 quilos. Eu peso mais ou menos 80 quilos, estava com 70 quilos. Estava aprendendo cada vez mais a andar com Deus e a depender de Deus. E uma das coisas que entendi que deveria fazer para recomeçar era voltar a treinar. Eu sempre gostei de esporte, como eu disse para vocês. Joguei futebol desde os 7 anos, sempre fiz esporte. E ali estava, mais uma vez, entrando em uma academia de ginástica em São Paulo, uma academia chamada Runner, para tentar cuidar um pouquinho de mim, cuidar do corpo, voltar a ganhar peso. E quando entrei ali naquela academia, pensei: Senhor, que academia grande, tanta gente aqui, será que alguém aqui lembra de Deus? Nos primeiros dias, eu tive o impacto quando vi uma das professoras dessa academia. Eu presenciei essa moça na sala dos professores ali da academia, estudando a Bíblia. E eu pensei: nossa, eu pensei que aqui ninguém, numa academia desse nível, desse tamanho, pensei que ninguém pensasse em Deus, e essa moça está lendo a Bíblia. E eu me aproximei dela e perguntei: você estuda a Bíblia? Você gosta da Bíblia? E ela disse: gosto. Ela usava uma caneta para marcar, para sublinhar os versos. E eu comecei a ficar amigo dela. E ela me contou que durante muitos anos, adaptando a linguagem desse sermão, ela criou cenários para tentar ser feliz. Buscou o preenchimento da vida no espiritualismo, fazendo mapa astral, buscando livros que falavam do poder da mente, livros de autoajuda. Tinha uma ótima família, tinha uma ótima profissão, era uma profissional de sucesso. Tinha tudo que um ser humano talvez pudesse ter para ser feliz. Mas o mal-estar, o vazio, estava fazendo com que ela chorasse todos os dias. E no seu desespero, buscava de todas as formas uma solução para isso. Quando eu a conheci, ela estava numa religião carismática. E começamos a conversar. E um dia eu pensei: vou dizer para ela que eu sou um cristão também, porque ela não tinha me perguntado. Eu sempre perguntava, ela dizia, ela não me perguntava nada. E um dia pensei: vou dizer para ela que eu sou um adventista do 7º dia, que eu falo, que prego, e enfim. E eu fui conduzi-la no carro na hora de ir embora. E quando eu me propus a falar, ela falou primeiro. E ela me disse assim: se há uma seita que eu odeio, entrou num contexto ali, ela disse: se há uma seita que eu odeio, é a seita dos adventistas do 7º dia. E eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Eu sei que eu mordi a boca para não demonstrar nada e disse: mas por que você não gosta desses adventistas? E eu percebi que esse não gostar produzido por algumas pessoas da família dela que eram adventistas e que de alguma maneira, em algum momento, talvez não deram o testemunho devido, adequado. E isso gerou nela um preconceito terrível. E eu fiz uma das orações mais estranhas da minha vida: Deus, me ajuda a dividir com ela a Tua palavra, Senhor, porque ela tem preconceito, ela está recusando a Tua palavra por preconceito. Senhor, faz por ela o que o Senhor fez por mim, me ajuda a dividir o Evangelho com ela, sem ela saber que eu sou adventista. E eu disse: vou dar alguns livros para ela ler. Peguei alguns livros, e eu lia, e se eu encontrava a palavra adventista, eu colava um selo em cima, eu pintava, para ela não recusar a mensagem por causa do preconceito.
Eu dei o primeiro livro, falei para ela, ore antes, peço para Deus falar com você, ela leu. Ela lia a Bíblia e o livro. Acabou o primeiro livro, ela disse, me dá mais um, dei o segundo. Eu lia, nunca tive que ler tanto, né? Lia tudo, pintava, detalhes, entregava o segundo livro. Ela diz, mais um, dei o terceiro, mais um, quarto. Em 10 meses ela tinha lido 20 livros. Um dia ela me perguntou, você é o quê? Como você é o quê? Genérico? Eu respondi, sou cristão. Se ela me perguntasse qual religião, eu tinha que dizer, mas ela não perguntou. Eu disse, bom, não é agora ainda. Com 10 meses, eu pude perceber que os cenários dela agora estavam sendo construídos pela palavra de Deus. Eu via no seu olhar a presença do Espírito de Deus. Só que eu comecei a gostar dessa moça. E eu dizia, Senhor, eu não aguento mais dirigir minha vida no namoro. Eu escolho sem o Senhor, eu só sofro. Dessa vez eu não vou ser parcial, Senhor. E muitas vezes ela vinha pedir conselhos. Olha, eu quero namorar, o que você acha na escolha? E eu dizia, olha, você tem que namorar com um rapaz cristão. A primeira coisa que eu falava. Imparcial. Olha, tem que ser alguém que ande com Deus. Tem que ser alguém que estude a Bíblia. Porque não existe casamento feliz sem Deus. Não existe casamento feliz que não tenha como base a palavra de Deus. Você pode construir o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas as coisas construídas sem Deus, os cenários construídos sem Deus não duram. Podem dar prazer, mas não duram, não constroem. Era difícil dizer isso e não dizer, olha, né? Um dia, eu percebi que ela começou a gostar de mim também. Eu falei, Senhor, será que é essa, Pai? Já sofri tanto, 20, quase 30 anos. Meus amigos diziam que não queriam nem deixar eu entrar mais na casa deles se eu não tivesse namorado até os 30 anos. Eu falei, Senhor, eu vou fazer 30, tem que ser agora, Senhor. E eu percebi que ela estava tendo também algum tipo de sentimento para comigo. E chegou um determinado momento que eu disse para ela que eu gostava dela. E ela disse também que gostava de mim, que tinha admiração por mim, e eu disse também por ela. Mas agora eu tinha que contar para ela que eu era adventista. Eu não tinha contado ainda. Eu ia começar um namoro, eu tinha que dizer. Era tudo ou nada agora, ou perdia tudo, ou ganhava tudo. E levei ela um sábado à noite para andar no shopping. E disse assim, sabe que eu nunca te disse a respeito da minha vida religiosa, da minha vida espiritual? Ela disse, é verdade. Você nunca me disse qual é a sua religião. Qual é? E eu disse, a minha religião, ela eu sou um adventista do 7º dia. Ela estava andando comigo, começou a andar em zigue-zague, atordoada. Eu a peguei e trouxe, olhei para ela e disse assim, olha, eu já imagino o que você está pensando. Mas antes de você pensar o que você imagina que está pensando, para um pouquinho, e entenda que você recusou a palavra de Deus por preconceito. Eu não sou um exemplo perfeito, mas se lembre da maneira como eu tenho tratado você. Mas tem uma coisa que você não pode negar, eu disse para ela. Deus mudou sua vida, você não é mais a mesma pessoa. Você é uma pessoa diferente, você tem prazer em andar com Deus, em seguir os caminhos de Deus. E isso não sou eu que fiz, foi Deus que fez quando você andou com Ele. Dê uma chance para Deus. Ela diz, não entendo tudo, mas vou dar essa chance. Eu pude ver essa moça, queridos, se batizando junto com os irmãos catalanos que eu estudei a Bíblia, o Alexandre Catalano e o Ricardo. Estudei com os 3 praticamente juntos depois. Pude chorar em olhar alguém que Deus tinha me dado para cuidar. Eu pude me casar com essa moça. Eu quero chamar aqui à frente, para que vocês entendam que Deus continua fazendo o impossível. Se for para a tua salvação e felicidade, se você construir os seus cenários com Deus, assim como Deus mudou a vida de Manassés, assim como Deus deu uma nova chance para Manassés,
Deus pode fazer de você uma nova pessoa. Deus pode fazer com que o impossível aconteça se você deixar. Essa é minha esposa. Cris, que está na nossa igreja, querida. Divida um pouquinho com eles esse momento teu antes de Jesus, teu encontro com Jesus e a tua vida hoje com Ele. Difícil. Meu preconceito era muito grande. Vocês não têm noção do tamanho dele. Eu achava adventista muito chato, muito sem vida. Apesar de não conhecer nada sobre eles. Mas saber que não podia fazer nada no sábado, não podia tomar café, não podia comer carne de porco. Aquilo para mim era muito esquisito. E a família do meu pai toda é adventista. Meu pai deixou, acho que nem conheceu a igreja direito. Casou com a minha mãe católica e a gente teve uma educação livre, assim. Eu, desde pequenininha, nunca gostei de ir à igreja. Sempre achei tudo muito pesado e vivi a vida do meu jeito. O que mais me incomodava é que eu não tinha motivos para sentir o que eu sentia. Eu sempre tive pais ao meu lado, avós, primos, irmãos. Sempre fui feliz. Mas tinha algo aqui no meu peito que me deixava muito incomodada. Era um vazio, era algo que eu não conseguia preencher. E eu não tinha noção do que era. Eu ficava mal, em depressão. O meu refúgio era ir em livrarias. Lá eu ficava analisando os títulos e falava, bom, esse serve para mim. Tudo que vocês podem imaginar de ismo, eu consultei. Esoterismo, ocultismo, espiritismo, cartomante, tudo para preencher aqui dentro. E um dia, do meu jeito, da minha maneira, que eu não falava com Deus, eu nem tinha noção de que Deus podia ouvir alguma coisa. Achava que Deus só podia cuidar das coisas grandes. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Perdi minha identidade, eu não sei quem eu sou. Não falei Senhor, né? Pensei comigo mesmo. Foi quando eu comecei a frequentar os católicos carismáticos, deixando o espiritismo de lado. E nesse mesmo momento, logo em seguida, eu conheci o João na academia. E foi um privilégio, porque Deus me deu 2 presentes. O privilégio de conhecer Deus de uma maneira maior e um companheiro, que eu também sofri do outro lado nessa questão de namoro. Ele sofreu de um lado, eu sofri do outro. E eu fiquei muito feliz de estar lendo aqueles livros e realmente estar encontrando o que eu tanto procurei. E quando ele me falou que, depois de algum tempo, que era adventista, eu realmente fiquei chocada. Vieram 2 sentimentos. O primeiro de, puxa, eu vou namorar com ele, o que eu vou ter que deixar de fazer? Eu vou ter que virar adventista e vou ter que deixar de fazer um monte de coisa. E o outro sentimento de paz, de alegria, de voltar para as minhas raízes, de pertencer a uma família que eu sempre pertenci e não sabia. Deus não desiste da gente, eu fico feliz por isso. Ele vai te buscar aonde você está, não importa onde você esteja. Ele te puxa do fundo do poço e te traz para as luzes. E aí o João falava para mim, Cris, ora a Deus, se você tem alguma coisa, você quer fazer a vontade dele, fala para ele mudar o teu gosto. E eu orava, e eu percebi que as coisas que eu fazia era porque eu não tinha algo melhor para fazer. Porque quando Deus entra no nosso coração, Ele preenche de uma tal forma que você não tem
vontade de ir para o mundo novamente, de ter os prazeres que o mundo oferece. Isso tudo é muito vazio, passa muito rápido. Mas Deus te dá a felicidade plena, o preenchimento completo. E eu louvo a Deus por estar aqui hoje. Louvo a Deus por ter primos aqui, por reencontrar a minha família, que era adventista. A minha maior vontade era encontrar os primos que a gente conviveu quando pequeno. E hoje eu oro pela minha família, para que eles um dia venham para Cristo, que eles ainda não conhecem verdadeiramente. O Lucas vai cantar agora. Uma vez terminei uma semana de oração na igreja da Alvorada. E um dos dias eu não fiz apelo. Quando eu me sentei, Deus me disse: por que você não chamou os meus filhos para tomarem uma decisão ao seu lado, para se reconsagrarem a mim? Eu sempre tinha feito apelos naquela semana, mas aquele dia eu não fiz. Mas eu voltei e fiz o apelo. O que me chamou a atenção, dentre as pessoas que vieram, foi uma moça na porta, que ela disse: a minha vida inteira eu nunca me entreguei para Cristo, mas depois de ter ouvido a mensagem, tudo, os testemunhos, hoje eu disse: hoje eu vou à frente, vou tomar a decisão. Mas quando o Senhor não fez apelo, eu pensei: mas hoje eu ia tomar a decisão. Mas que bom que o Senhor voltou. Quero viver com Ele e não largar dele mais. Aí encontrei outro dia na igreja do Morumbi. Ele disse: estou aqui andando com Deus. E por isso, antes do Lucas cantar, eu queria perguntar nessa manhã e convidar 2 grupos para vir à frente. O primeiro grupo: existem pessoas aqui nessa manhã que não são membros da igreja adventista do 7º dia, que estão aqui nessa manhã. Por favor, levantem as mãos se você estiver aqui. Podem levantar a mão sem medo. Eu gostaria de orar com vocês. Queria orar para que o Senhor pudesse conduzir a vida de vocês assim como tem conduzido a nossa vida. Se você não faz parte desse primeiro grupo de membros, de pessoas que não são membros dessa igreja, eu gostaria de convidá-los para vir à frente. Venham à frente, sem medo, quero orar com vocês, para que possamos terminar essa mensagem pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Venham à frente, sem medo. Levante de onde você está. Dê um passo na direção do Senhor nessa manhã. Deus abençoe. Deus abençoe você também. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Deus abençoe vocês nessa manhã. Nós temos coragem para tanta coisa nessa vida. Por que não podemos ter a coragem de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não entendo tudo ainda, mas eu quero entender, eu preciso entender. Eu quero estudar a Tua Palavra, eu quero construir cenários, Senhor, baseados naquilo que, tudo que eu ouvi nessa manhã. Levante da onde você está, não importa quem você seja, venha à frente, vamos orar, vamos buscar a Deus. Venham mais perto, por favor. Deus abençoe a decisão maravilhosa de vocês. Podem vir, eu espero. Deus abençoe vocês que estão vindo aí atrás. Queridos, Deus continua fazendo os mesmos milagres. A gente precisa deixar. E nós deixamos quando estudamos a Sua Palavra. Nós deixamos quando oramos. Nós deixamos quando construímos a nossa vida com a presença de Deus. Cris, fica aqui comigo. Que Deus abençoe a decisão de vocês. Sabe, eu já vi Jesus na Bíblia chorando por 2 vezes. Eu fico imaginando que se Jesus chorou quando viu Lázaro, né, morto, e o povo de Deus longe dele, eu fico imaginando que ele também chora de alegria. Eu posso conseguir imaginar Jesus chorando agora de alegria por ver você aqui, por saber que Ele poderá novos cenários na tua vida. Mas eu quero chamar também o segundo grupo. Aqueles do primeiro grupo, se quiserem, podem se levantar e continuar vindo. Mesmo que você seja membro dessa igreja.
Deus abençoe a sua decisão também. Pode vir. Mesmo que você seja membro dessa igreja, se você de alguma maneira percebeu nessa manhã que está construindo os seus cenários sem a palavra de Deus o quanto deveria, talvez você, por mais sincero que seja, talvez hoje ainda não conseguiu se entregar totalmente, e por mais que você tente ser feliz, ainda não consegue, e hoje percebeu que precisa entregar tudo, que precisa dizer para Deus: Senhor, constrói todos os cenários na minha vida. Senhor, eu não aguento mais dirigir a minha vida sem o Senhor de uma maneira plena. Se você é um membro da igreja, está sentindo isso, vem à frente também. Eu quero orar por você. Deus pode te ajudar agora, imediatamente, para que você saia daqui e comece a construir os seus cenários com Ele. Em nome de Jesus, levanta e anda, sai do teu lugar e vem dizer isso para o Senhor. Vamos terminar juntos, vamos terminar orando. Deus está aqui, queridos, vocês não sentem? Não importa se você é do primeiro grupo ou do segundo grupo, vem à frente, que Deus abençoe a tua decisão. Deus tem planos maravilhosos para a vida da gente. Queridos, eu nunca imaginei que pudesse ser tão feliz como estou sendo agora. Eu nunca pensei que fosse me casar, meus filhos estão ali, eu nunca pensei que pudesse ter filhos. Quantas vezes me ajoelho à noite do lado da cama dos meus filhos e choro dizendo: Deus, eu nunca pensei que pudesse ser feliz. Eu nunca pensei que pudesse ter uma família. Eu nunca pensei que pudesse fazer parte de uma família como vocês. Tenho dito para Deus construir os meus cenários. Lucas vai cantar. Enquanto ele estiver cantando, você quiser sair do teu lugar, você que é um convidado nessa manhã, você que é um membro de igreja, vem à frente. E você que já estão aqui, enquanto ele estiver cantando, fale com Deus, entrega a vida de vocês para Deus. Fala com Deus o que você está precisando, o que você está sentindo. Diz para Ele: Senhor, me ajuda a construir os meus cenários baseados na Tua Palavra. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero orar, eu quero me tornar cada vez mais uma pessoa segundo o Teu coração. Faz o impossível se tornar possível. Que Deus abençoe você. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. Num mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes, não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente desta guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revelam a imagem do pecado.
mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer, que traz a paz e a certeza do amanhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e vou encontrar meu Senhor e Amém. Querido Pai, olha para a gente agora mais uma vez, Senhor. Olha os teus filhos que vieram aqui à frente. Alguns convidados que estão aqui dizendo que precisam do Senhor, que querem construir e reconstruir as suas vidas pautadas na Tua palavra, Senhor. Por favor, abençoe a cada um deles, Pai. Conduza a vida deles em cada detalhe. Conduza a sua vida familiar, a sua vida profissional, a sua vida acadêmica, a sua vida espiritual. Pai, faz com que eles sejam invisíveis para o mal e visíveis para o Senhor. Cuida também dos membros dessa igreja que estão aqui, te dizendo que querem reconstruir, ou querem construir alguns cenários que talvez não estejam construindo completamente com a palavra do Senhor. Ajuda cada um deles também, que todos nós possamos sair daqui tendo a certeza do hoje e do amanhã melhor ao teu lado. Continua dirigindo a vida da gente, Pai. Eu creio, Senhor. Fica conosco. Continua conosco. Te amamos muito. E te pedimos e te agradecemos todas essas coisas, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e a decisão de cada um de vocês. E que essa decisão seja eterna. Que Deus abençoe.